Trabalho de Química para Ciências Biológicas. Participantes: Rafaela Pinheiro, Gabriel Costa e Lívia Larangotti. O nosso trabalho é sobre um artigo que fala sobre os feromônios associados aos coleópteros praga. Em todo o mundo, utiliza-se agrotóxicos para o controle de pragas. O Brasil é um dos principais países que faz uso em larga escala desse tipo de substância. Porém, a perda em produtos armazenados ainda é altíssima, chegando a atingir 10% de tudo que é produzido aqui, sendo um dos principais motivos os coleópteros praga. Mas afinal, quem são os coleópteros? Coleópteros são uma ordem de insetos popularmente conhecida como besouros. Ela é uma ordem que agrega diversos gêneros e espécies distintas. Alguns exemplos dos insetos que compõem essa ordem são, por exemplo, as joaninhas, os besouros, os gorgulhos, os escaravelhos, entre outros insetos. A maioria dessas espécies dessa ordem se alimentam de plantas, entretanto, podem ser necrófagas, predadoras, parasitas ou podem infestar produtos de origem animal ou vegetal armazenados, que é o caso das espécies analisadas pela pesquisa nesse artigo. A comunicação química e as estratégias reprodutivas. Os feromônios são substâncias orgânicas secretadas por um indivíduo e recebidas por um segundo da mesma espécie, provocando uma reação específica ou um processo de desenvolvimento fisiológico. Geralmente, os feromônios são usados no processo de reprodução desses insetos analisados, porém, também é utilizado para atrair outros machos e fêmeas, para vencer as defesas de um hospedeiro ou microclimas inadequados. Dessa forma, facilita e possibilita a alimentação, acasalamento e proliferação. Agora nós veremos algumas das espécies de coleópteros praga que foram analisadas nesse artigo e seus respectivos feromônios. Vale a pena mencionar que praticamente todos os feromônios de insetos em produtos armazenados de interesse econômico já foram identificados, sendo que a primeira espécie que teve seu feromônio sexual identificado foi o besouro Ataginus unicolor da família Dermestidae. A seguir, então, nós veremos alguns exemplos dessas espécies que foram descritas e também o nome, a nomenclatura e a estrutura molecular dos seus feromônios associados. Começaremos, então, com a espécie Lasioderma serricorne, da família Anobidae. Esse besouro ele ocorre principalmente em tabaco armazenado e alimentos de animais em pet shops. Ele possui 3 feromônios, sendo esses feromônios a serriconina, 4S, 6S, 7S, 7-hidroxi, 4,6-dimetil 3-nonanona, a serricorona, 2S, 3R, 1R, 2,3-dihidro 2-etil, 3,5-dimetil 6, 1-metil, 2-oxibotil 4H-piram 4-ona, e também a serricorola, 2S, 3R, 1S, 2S, 2,3-dihidro 2-etil, 3,5-dimetil 6, 1-metil 2-hidroxibutil 4H-piram 4-ona. A espécie a seguir é a Stegobium panicel, da família Anobidae. Ela ocorre em moinhos de grãos, armazenamento de alimentos e especiarias, sendo essas especiarias temperos tradicionais. Na imagem ao lado, nós vemos sua fase larval e também, na imagem 3 especificamente, a transformação de larva em adulto que acontece nos alimentos em que ela ocorre. E é claro, na imagem
Ao lado nós vemos o besouro em sua forma adulta. Os seus feromônios é a estegobinona, 2S3R1R, 23-dihidro, 2,3,5-trimetil-6, 1-metil, 2-oxibutil, 4H-piran, 4-ona, e também o estegobiol, 2S3R1S, 2S, 2,3-dihidro, 2,3,5-trimetil-6, 2-hidroxi, 1-metilbutil, 4H-piran, 4-ona. Agora nós vemos a espécie Rhizoperta dominica da família Bostrichidae, que ocorre em trigos, cevadas, triticate, arroz e aveia, ou seja, em grãos em geral. Os seus feromônios são a dominicalure 1, 2-metil-2-pentanoato de 1-metilbutila, e também a dominicalure 2, 2,4-dimetil-2-pentanoato de 1-metilbutila. E por último, nós temos a espécie Acanthocelides obtectus da família Bruchidae, que ocorre em feijão. Ela é comumente conhecida como gorgulho de feijão. E seu feromônio é o RE245-tetradecatrienonato de metila. Métodos e controle de pragas de produtos armazenados. Os métodos utilizados para o controle de pragas no Brasil podem ser tanto físicos como podem ser químicos. Dentre os químicos, o mais empregado são os inseticidas. Entretanto, há o problema do surgimento de resistência das pragas ao tal método. Dessa forma, os feromônios são uma diferente opção de controle químico já utilizada em alguns pequenos lugares e produtos armazenados, mas em pequena escala quando comparado aos inseticidas. Vantagens e desvantagens do uso de feromônios no controle de insetos. As vantagens são que eles são produtos específicos para certa espécie e são atóxicos para os seres humanos. São necessárias pequenas quantidades do produto e auxiliam na previsão das épocas de controle curativo e também na detecção dos espécimes resistentes a inseticidas. Desvantagens. As desvantagens são o alto custo financeiro, principalmente nos estágios iniciais de uso do produto. Há dificuldades em relacionar o número de insetos capturados com os liminares de dano econômico. O processo requer metodologias sintéticas bastante complexas para obter os compostos feromonais com alta pureza estereoquímica. Considerações finais. Apesar do avanço do uso de feromônios para o controle de Cleopteros praga, sua aplicação ainda não é utilizada em larga escala comercial. Isso devido a inúmeros fatores, como, por exemplo, a falta de investimentos financeiros em pesquisas na área. Assim, os inseticidas, apesar de sua problemática ambiental no cenário geonacional, continuam sendo o método químico mais utilizado para o controle dessas pragas. E a pesquisa e o artigo só reforçam quanto a químico orgânico, nesse caso, é necessária para entender os processos biológicos e ecológicos, além de juntas terem alta importância nas situações econômicas e financeiras, como demonstrado. A bibliografia utilizada nesse trabalho foi, como já dito, o artigo que foi escrito por Marcos Antônio Barbosa Moreira, do Departamento de Zoologia da Universidade Federal do Paraná, junto com Paulo Henrique Gorgatti e Miriam Denise Araújo, do Departamento de Química, também da Universidade Federal do Paraná, publicado em 13 de abril de 2004, além do site Portal de Zoologia de Pernambuco. Este vídeo foi produzido para a turma de Química para Ciências Biológicas. Portanto, todos os direitos de áudio e imagem estão relacionados ao FMG.
Por fim, gostaríamos de agradecer a atenção.